vai voltando. E aí, então, eles acabam colocando novos funcionários. E aí, o Luiz Cabreira passa pro departamento de marketing. E aí, então, ele não tem mais todo o controle também de proteger a Vanessa, aquela coisa toda. Ou talvez, né, ela até queria que isso acontecesse. Mas o que rolou mesmo é que o Luiz ainda tinha contato com a Vanessa. Sometimes I talk with Lewis. He's in the marketing department. Tá. E é justamente aqui na bagunça toda, a Vanessa, ela vai fazer as sessões de terapia, justamente para ser apontada para um novo cargo, que seria do Pizzaplex. Ou seja, ela teria mais responsabilidades para poder seguir. Então a Fazbear decide fazer as sessões de terapia nela. E é aqui que a gente entra justamente no Five Nights at Freddy's Security Breach. Tá, Justamente pegamos para dos finalmente. CDs que Depois são de anos. gravados, que a gente encontra, sabe, andando no Glamrock Freddy com os olhos da Roxane, a gente anda pelo jogo e vai ver os CDzinhos que estão espalhados pelo lugar. Cada CD tem uma informação muito importante e a gente vai explicar cada um deles pra vocês. Mas não só os CDs que foram gravados da terapia da Vanessa. Existe talvez a ideia do paciente 46, que talvez Investiga não seria aí. seja a Vanessa, seja uma outra pessoa. É o Enfim, Gregory? vamos pro primeiro CD com a primeira terapeuta chamada é. Mary Schneider. Ela disse que a Vanessa, apesar de fazer um ótimo trabalho, detectaram um histórico de mensagens criptografadas entre ela Ih, e rapaz. uma outra pessoa, o Glitch Trap ou o paciente 46. No one. Ninguém a ver conversa com o Sometimes I Luiz. talk with Lewis. He's in the marketing department. Ele anda fazendo He's marketing. nice, I guess. Ele é legal, eu acho. A terapeuta afirma que vê a conversa dela com o Luiz, mas diz também que tem uma conversa com uma outra pessoa. O segundo CD é justamente falando desse paciente 46, onde a Mary Schneider vai estar conversando com ele, falando a respeito que, olha, eu sei que você não gosta de claridade, eu vou fechar aqui as cortinas, e a terapeuta alega que, já que não tá falando da mesma forma que nem a última vez, e que isso não seria tão produtivo. Se o paciente não cooperasse, a terapeuta poderia ser mandada embora por não dar os resultados que o pessoal quer. If you don't Tá. want to talk for your own sake, how about for mine? E ele parece que tá achando graça. Tipo, ele não se importa com a terapeuta. O terceiro CD agora é com a Vanessa. E parece que a terapeuta foi trocada pela Riley Lawrence. E ela tá surpresa de ter, né, uma troca de terapeuta no meio, né, do tratamento. Não é Pelo isso? menos do apontamento que ela tá fazendo. I don't know you. What happened to... E ela diz para não se preocupar, pois eles se conheceriam, né, conforme o tempo fosse passando. A terapeuta explica que já tinha lido os arquivos da Vanessa e fala do pai da Vanessa, chamado Bill. Fala que Bill jogou sujo na custódia da Vanessa, fazendo a mãe parecer uma pessoa ruim para os outros. Ele tinha feito isso manipulando a Vanessa, e a terapeuta diz que algo aconteceu com a mãe da Vanessa após o divórcio. I was supposed to be a good girl. Não se sabe o que que é, o CD fica todo na estática, não dá pra entender o que que aconteceu com a mãe da Vanessa. O quarto Morreu? CD é justamente do paciente 46, que também não quer falar com essa nova terapeuta. Riley também vai perceber que incomoda o aroma de flores. Ela também percebe que ele tá agindo de forma estranha e também se senta muito desconfortável na cadeira. E mesmo essa nova terapeuta chamada Riley perguntando se, pelo fato da Mary não estar ali, isso incomodava o paciente 46, ele não parece estar surpreso, né? Pelo menos diferente da primeira que ele acabou vendo. E lendo os arquivos dela, ela diz que o Gregory não é um causador de problemas. Overall, you don't come across as a troublemaker. But if you read between the lines, it's clear that you have a little rebellious Tem um lado um pouco rebelde, right? certo? Até menciona que o paciente 46 é quase como se fosse um hacker. Voltando pra Vanessa, no Nem quinto a CD, pau, Riley parceiro. recebe uma mensagem à noite sobre Nem a pau própria que o Vanessa. Gregory é um E hacker, foi parceiro. meio Toma na perturbador. bunda. O departamento de TI disse que as comunicações não relacionadas ao trabalho estavam vindo do computador da Vanessa. As mensagens que a Vanessa com a terapeuta estavam ali, né, sendo ditas, pareciam de natureza manipuladora. E ela pergunta quem é que está mandando essas mensagens pra ela. Vanessa apenas responde que recebe mensagens de muitos amigos e que ela gosta quando o Luiz escreve pra ela e ele é engraçado. A terapeuta apenas diz que Vanessa sabia de quem estava falando e não era o Luiz. I'm not talking about Lewis. You know who I'm talking about. Why won't you open up about it?
e que essa pessoa tem hackeado os arquivos pessoais da Vanessa. Tá. Voltando no sexto CD com o paciente 46, ele vai mais uma vez na consulta e ainda tem uma troca da terapeuta. Trina Tá. Welch é a terceira terapeuta dessa bagunça toda. Meu Ela Deus. disse que leu os arquivos e já estava meio que preparando, falando que as outras terapeutas têm já um trabalho com ele, ou seja, o negócio poderia continuar sem problemas. O paciente 46 pega um doce que tá dentro da sala e dessa vez parece que está mais calmo e relaxado. Trina também vai falar que já tinha falado sobre os pais do paciente e o que aconteceu com eles foi trágico. When I read your account of what happened, it came across as, well, Bem. more of an objective rather than a subjective Então, peraí, narrative. ele é. Então o pai dele morreu? Sorry, you don't know what that means, do you? What I mean is that the way you told the story is more like you were reading something from a book than you were talking about your own past. Ela Caraca. também disse que o 46 Ele não, passa realmente não quer bastante fazer. tempo falando sozinho com ele mesmo e a terapeuta recomenda ao paciente a falar consigo mesmo para entender melhor também o que aconteceu no seu passado, sabe? Continuar com isso, para ele poder entender o que aconteceu com ele e também, né, para que ele pudesse esquecer e seguir em frente. Essa terceira Tá. terapeuta agora também vai falar com a Vanessa. Trina também oferece um doce para ela e ela nega porque dá calorias e tudo mais. A terapeuta Tá bom, né? estranha um pouco, Tá mas bom. segue a sessão. Ela sugere que a Vanessa poderia fazer um teste de Rorschach, que é justamente aqueles borrões de tinta que formam como se fosse um desenho. A Vanessa primeiro vê uma casa na Sim, árvore. sim, sim. Isso aí é bem. Na Eu segunda, odeio ela quando vê um alguém me besouro. Really? Looks like a face to me. Ainda na terceira terapeuta, agora falando com o paciente 46, ela vai perguntar se ele pensou mais a respeito da última sessão que aconteceu em off. A gente não tem, né, o que aconteceu nessa sessão. O paciente tinha dito que estava triste e assustado sobre o que tinha acontecido com ele. E a terapeuta pediu para que ele anotasse o que tinha deixado triste e também com medo. Até comentou que ela fazia a terapia das pessoas de todas as idades e que cada uma reagia de forma diferente. Tá. A pergunta até se o 46 conseguisse processar esses sentimentos. How do you think it would affect your fantasies? Would you keep them the way they are? No CD9 nós temos Tá. a Vanessa falando que gosta do cheiro de flores. Trina até pergunta se ela já tinha plantado algumas e tudo mais. A Vanessa só fala que trabalhava muito. A terapeuta concorda, né, falando que pô, ela trabalha mesmo pra caramba, e diz pra Vanessa ter um hobby ou fazer alguma outra coisa, já que ela anda trabalhando demais. E até Entendi. usa o exemplo que ela tinha, sabe, um ateliê no porão. E a Vanessa responde: I don't like dark basements. a terapeuta ainda vai continuar falando com a Vanessa no próximo CD, onde parecia que ia cochilar de tão confortável que estava na cadeira. A terapeuta pega um arquivo dizendo que a Vanessa trabalhou até tarde, há umas 2 semanas, ou não trabalhando, entre aspas. Ela pergunta se a Vanessa já está pronta para dizer com quem ela estava interagindo. A interação estava ficando séria. A terapeuta até pergunta se essa interação estaria distraindo ela do trabalho. My Tá. work is important. É bem There's a importante. non-disclosure É uma coisa de agreement. confidencialidade. E agora, nesse CD, as coisas ficam bem mais apertadas. A Vanessa fica somente olhando para a janela e diz que gosta do céu azul. A Trina concorda, mas a terapeuta também fala que parte do trabalho da Vanessa requer que ela faça pesquisas online. E porém, o histórico de buscas diz que a Vanessa tem feito as buscas privadas durante horas do trabalho. Vanessa responde que fazia pausa às vezes para ver essas coisas, mas nada preocupante. A terapeuta fala que durante essas pausas, Vanessa parecia estar comprando algum tipo de fantasia, um material de pele falsa. Vanessa só Ok. faz uns murmúrios que não dá pra entender. A terapeuta ainda fala que tudo seria meio que um segredo, mas tudo bem. Vanessa responde dizendo que não podia falar. I can't talk about this. Oh. He said he would always be watching. He could be here, or there, or anywhere in between. What the A fuck? terapeuta pergunta se esses sentimentos são a respeito do pai dela. A terapeuta ainda fala que se ela quer ver feliz, ela precisa resolver esse problema. I have. I compartmentalized him. He's locked away. A terapeuta diz que pra Vanessa tentar processar esses sentimentos com um diálogo, sabe? Falando consigo mesma, conversando, sabe? Tentando eliminar isso dentro da cabeça dela. A Vanessa responde que não gosta de fazer isso. E a pergunta final da terapia era: I'd really like to know something about this costume. What's it for?
Pra que Só serve? dando um paralelo de alguns animatrônicos pra vocês, o DJ Music Man, ele recebe como se fosse um módulo de segurança experimental, que é o Bouncer Mode, mas isso foi removido, mas ainda ficou alguns vestígios na sua programação. E também temos o paralelo justamente do Sun and Moon, que ele era um animatrônico de teatro da Daycare e tinha vários truques que fazia apresentação pras crianças, mas quando as luzes apagavam, ele virava o Moon e ficava extremamente atacado. Posteriormente, o Sun foi mudado e reprogramado para virar um atendente da creche, mas muitas de suas funções ainda ficaram lá dentro, dando ainda a existência do Moon, e é por isso que o lugar precisa ficar completamente iluminado. Tem até o livro, né, do Submecanofobia, que vai falar, né, das Bob Dots, parte 1, que vai dar mais detalhes desses dois animatronics, e eles se encaixam mais ou menos aqui, quando o Pizzaplex já está funcionando e a terapia, né, com a Vanessa já tá rolando. E aí, então, tipo, eles deixam alguns geradores dentro da creche, justamente para que o Sun não seja desligado e fique somente ele andando na creche. E aí, então, se tudo apaga, eles têm que ligar o gerador correndo pro Moon ficar, sabe, mais contido e poder voltar à luz ao normal e ele, né, não ficar atacado. Porém, é agora que as coisas começam a acontecer dentro do Security Breach também. Não só o paralelo do DJ Music Man e o Sun and Moon, mas também temos aqui algumas informações, principalmente de mensagens do Security Breach, que vão falar que o Moon foi hackeado e começa a ser muito agressivo com as crianças. Aí ferra, mesmo né? a Fazbear tentando evitar que ele virasse Será que foi a Moon por Vanessa? conta dos Deve ser a geradores, eles Vanessa, né, amigo? acabaram Deve não ser a conseguindo Vanessa. impedir que o Moon fosse Quando eu vi, vir não, à eu tona, fui- sendo muito agressivo com as crianças. Quando eu li o Mesmo moleque- sendo levado da Parts and Services, ele não conseguiu ser consertado. porque O ele Sun não tinha moleque. conhecimento da Ele é um agressividade dangue, do foi Moon, mal. e a Fazbear, com isso, tentou, né, fazer alguma coisa e cancelou as festas do pijama. That is the party where you lock all the children in a building, and they have a slumber party. No one is allowed to enter or leave. It is fun. Meio que divertido. Fazbear Entertainment no longer hosts lock-ins for legal reasons. Nisso Ok. também, para tentar evitar os problemas, a Fazbear Entertainment começa a contratar guardas noturnos para sua Pizzaplex. Tanto que a primeira segurança entra na pizzaria e acaba, né, fazendo as coisas lá, mas as portas são fechadas. E aí depois ela se demite porque ficou tremendo de medo. Com vários outros problemas com funcionários e animatronics, a Fazbear acaba decidindo iniciar o programa Staff Bot. Os robôs faziam várias funções dos empregados, tanto de cozinhar, quanto fazer a segurança, verificar se todas as coisas estavam funcionando, fazer limpeza, por exemplo. E eles foram tão eficientes que a Fazbear decidiu demitir os outros funcionários no turno da noite. Mas ainda tem alguns funcionários humanos durante o dia. E também pelas mensagens vai começar a falar que algumas pessoas meio que ficaram no Pizzaplex até tarde e tentaram até roubar alguns tickets do local. E eles tentaram chamar a polícia lá de dentro porque aconteceu alguma merda, né, colossal com os dois. Mas o alarme foi considerado falso, já que eles entraram, né, tentando invadir o lugar para roubar tickets da Fastcade. E é nesse meio tempo que temos também o incidente do Glamrock Bonnie. Glamrock Bonnie foi hackeado pela Vene, pois ele foi até o Monte Golf e também como o Monte foi hackeado, destrói o Glamrock Bonnie. Tá, Infelizmente, o que aconteceu com o Glamrock Bonnie foi desconhecido, mas a gente sabe que o Montgomery acabou substituindo o Bonnie na banda, né, agora como o baixista. Porém, o Hike deixa o Monte mais agressivo e também irregular, uma vez que ele chegou a cair do Monte Gator Golf e perdeu as suas duas pernas precisando de reparos. Ou seja, o bicho já estava quebrado antes, ele já estava meio estragado por conta justamente da Vene talvez fazendo testes com esses animatronics. Não sabemos, mas sabemos que ele já foi meio que estragado da cintura para baixo. E a Vanessa, aproveitando que tá mexendo com essa parte de hacking, ela também faz o hackeamento da parte do alto escalão da Fazbear, fazendo uma recomendação para ela mesma na vaga de segurança no Pizzaplex. Meu Deus. Ela consegue entrar mesmo com a contratação reconhecendo que ela não tem a experiência, mas como a ordem veio de cima, ela consegue então ir para a vaga que ela tanto quer. E Meu com isso Deus. temos o CD 12, onde a Trena, que é ainda a terceira terapeuta, comenta da transferência da Vanessa, que está triste já que ela vai ser transferida e acha que elas não fizeram tanto progresso assim. Vanessa poderia solicitar para falar com a terapeuta durante o tempo livre. As sessões não precisavam ser ligadas à empresa e que a terapeuta atenderia aonde fosse necessário. I'm needed somewhere else now. Thank you.
Nesse meio tempo, temos mais um bug acontecendo, onde a Glaire Noctica vive comendo lixo. Ela fica atrás do Monte Mystery Mix, inclusive atacando clientes e staff bots para conseguir um pouco. Tá Eles bom. escondem esse mix, né, absurdo, na cozinha lá do boliche do Bonnie, e a Tika acaba comendo lixo, né, várias e várias vezes, pra tentar, sabe, alimentar esse bug que tá dentro dela. Mas ela acaba indo parar, às vezes, no compactador de lixo da cozinha. Então o pessoal da cozinha pede pra ter cuidado antes de ativar o compactador. E com isso temos... Tá, vamos fazer uma pausa aqui. Bora. Então o pessoal da cozinha pede para ter cuidado antes de ativar o compactador. E com isso temos o 13º CD, e agora em diante os CDs são do paciente 46. O paciente 46, depois de 7 semanas do início do tratamento, mais uma vez a terapeuta é trocada. Agora é a Georgia Lowe, onde ela vai perguntar pro 46 o que ele gostava de fazer. A terapeuta deduz que Gregory gostava de ficar em casa e explica que foi instruída a fazer uma pergunta. Apparently, I'm the 4th therapist you've had. And apparently, all 3 of your former therapists have gone missing. Já apareceu. 2 of them are missing. I don't want to scare you, but I have to tell you that one of them was found dead. What? That doesn't seem to upset you. Well, then I guess I'll go ahead and tell you that the woman's body was pretty messed up. It Ok. looked like it was mangled by machinery. Oi? That doesn't bother you either? It's all pretty strange, I think. E que estranhamente isso não parecia afetar o paciente. A terapeuta continua dizendo que a polícia não tinha achado nenhuma prova. Ela pergunta para ele como ele se sentia sobre isso e se a terapeuta deveria andar vigiando as costas dela. O paciente parece que acha engraçado. Bom, não temos uma prova de quem possa ter feito os assassinatos das terapeutas. Pode ter sido a Vanny ou até o próprio paciente 46, que é o Gregory. A Georgia vai continuar perguntando pro 46 se ele já tinha ouvido falar de um lugar chamado... Que pirraia é esse, meu amigo? Que pirraia do capeta é esse, meu senhor amado? Fred Fazbear Mega Pizzaplex. Ela continua dizendo que os técnicos do Pizzaplex conhecem ele, ou pelo menos acham que conhecem. Eles também dizem que pegaram os 46 nas câmeras, ou algo que parecia ser ele. Os técnicos têm certeza que o 46 tinha hackeado o sistema deles muitas vezes. O cara é um Apesar hacker, de não ter uma prova, eles tinham esse palpite. Os hacks estão causando problemas no sistema. O paciente acha engraçado. A terapeuta diz que acha estranho o 46 gastar tanto tempo em um local agitado e com muitas pessoas, já que para o paciente era mais isolado e ficando falando com ele mesmo. A terapeuta vai comentar também que o 46 desenvolveu softwares que falavam com ele repetidas frases. Minha It's pau. kind of like your own self-therapy, isn't it? Another way of talking to yourself to work things out, right? E também comenta que também viu registros das conversas criptografadas e achava que via uma pessoa falando com ele mesmo, mas os técnicos acharam algo diferente, como se fosse outra pessoa. E aí vem a pergunta: It sounds like there is someone else responding to you. Who is it? Quem é? E novamente a terapeuta é colocada agora como a 5ª terapeuta e ela vai falar dos resultados dos testes do 46, sobre o teste de Rorschach, né, o borrão de tinta, e queria repetir o teste de novo. O 46 aceita. Primeiro o 46 vê uma máscara como um disfarce. A terapeuta pergunta se gostava da ideia de ficar disfarçado. É um exemplo. O paciente também É um demonstra exemplo, não que faz sim. A parte do terapeuta jogo. avança dizendo Tá. que respondeu outra denúncia sobre ele. Os técnicos estavam revisando as comunicações e descobriram algo interessante, que 46 estava se comunicando com alguém ou algo. Os técnicos disseram que parecia uma tentativa de manipular o 46 What ou the atrair fuck? para algum lugar, mas a terapeuta disse que parece mais é que o paciente que está manipulando, e o paciente não responde. A Nem terapeuta a pega pau. uma foto tirada de uma câmera de segurança. Na imagem parecia que 46 não estava sozinho. 46 estava falando com alguém ou com alguma coisa, e essa coisa parecia ter um formato com orelhas de coelho, que é justamente a Vanny. A A Vanny. 5ª terapeuta recebe mais mensagens do Pizzaplex, com receio de ser o 46 de novo. Os técnicos estão tentando consertar vários glitches dos robôs que estão passando lá embaixo. Esses glitches fazem os robôs ficarem estranhamente mais do que divertidos. pai. O paciente vai dizer mais uma vez que acha isso tudo engraçado, mas a terapeuta fala que o glitch tomou conta do sistema. Eles estão procurando a fonte do glitch e o glitch está transmitindo uma mensagem perigosa. Enquanto os técnicos estavam tentando reprogramar o sistema e remover o glitch, a fonte mudou.
Pelo que a terapeuta tinha entendido, o glitch parou de ser um glitch e se tornou um conjunto intencional de subrirotinas que tinha o mesmo objetivo de fazer o que o glitch fazia, da onde vinha o 46. A terapeuta pede uma explicação do paciente, tentando encorajar ele a falar, já que os técnicos não tinham como provar o que estavam acusando. O 46 continua em silêncio. A terapeuta então começa a falar que pesquisou a fundo sobre o passado do 46. Passado esse que ele pegou dos arquivos da Vanessa. You can look at the floor all you want, but it won't change the fact that none of what you said in your file about your parents was true. É verdade, caraca. The truth is, you had great parents, a great childhood. Why did you lie? O 46 tinha uma ótima infância com ótimos pais. E ele pergunta por que o 46 tinha mentido. A terapeuta então pede para tentarem resolver isso na próxima sessão. O paciente balança a cabeça como se isso não fosse acontecer. Em paralelo a esses eventos da terapia de tudo que rolou com o paciente 46 e com a Vanessa, temos um outro relatório de um dos técnicos dos fliperamas de dentro da Pizzaplex, onde ele vai conferir o motivo de alguns dos arcades estarem dando defeito, até que ele descobre que tem como se fosse uma parada do tipo um Princess Quest, e que na terceira parte teria como salvar uma princesa. Como é dito nas mensagens para você jogar o Princess Quest 3, você precisa fazer com que todos os outros Balan World, Chica, Feeding, Frenzy, Montes Golf, Princess Quest 1 e 2 buguem ao mesmo tempo. O técnico passa alguns dias em esconderijos dentro do Pizzaplex, na Daycare e na Kids Cove, e no final ele é demitido antes de conseguir fazer o Princess Quest 3, que estava justamente no quarto que a Vanny se escondia dentro do Pizzaplex. O técnico pode ser um personagem novo ou tem a possibilidade de ser o Luiz Cabreira, mesmo a gente não tendo nenhum vínculo ou prova de que seja ele. E falando da Vanny, muito provavelmente ela rouba brinquedos do Music Man de cordas na Rockstar Roll. Os brinquedos já modificados pela Vanny começam a andar pelas ventilações e causar barulhos. Eles chamam também uma empresa para verificar, mas eles não encontram nada. E agora nós temos a ação da Vanny. Agora já dentro do Pizzaplex como segurança, podendo agir de forma livremente, no comando ainda do Glitch Trap dentro da sua cabeça, ela começa a fazer o que o William Afton fazia. E nisso, 9 crianças desaparecem. Graças a isso, o Pizzaplex é obrigado a fechar por um tempo, após reabrirem com muitos clientes se perguntando por que isso foi reaberto, já que todo mundo se lembrava das crianças e do que aconteceu com elas. A Vanny agora ela estava de novo no lugar com tudo funcionando para justamente fazer o plano dela dar certo. E agora nós finalmente vamos para a era mais nova de Five Nights at Freddy's, que é justamente 2035, o ano do Security Breach. Bom, tudo começa com a reforma da Roxy Raceway, onde eles estavam fazendo novas pistas de corrida para lá. A Chica recebe uma atualização onde ela ganha uma caixa de voz nova, porém isso mexe com a navegação dos outros robôs, fazendo com que os staff bots ficassem loucos e alguns clientes acabassem se machucando. Eles pedem para fazer uma nova caixa de voz para que essa seja removida imediatamente, porém isso não acontece, pois muito provavelmente esse incidente da Chica acontece no mesmo dia que a gente tá passando pela gameplay. E nisso a Roxane também recebe um upgrade dos seus olhos para ver a pista de corrida melhor, que nem eu falei que tava rolando já a reforma, porém acabou tendo um efeito colateral e ela acaba enxergando através dos robôs e também através das paredes. E os olhos antigos não conseguiam detectar a Vanny, mas agora com essa atualização, a Vanny pode ser revelada pelos olhos da Roxane. A Vanny agora dentro do Pizzaplex, ela consegue ter acesso às tecnologias da Parts and Service, ela consegue ter outras funcionalidades para poder colocar na sua roupa e ela faz essas melhorias, já que as câmeras não conseguem detectar, os animatrônicos também não. Então, tipo, a roupa que a Vanny fez é muito, muito poderosa. Um negócio absurdo mesmo. Meu Deus, mas enfim, voltando... a menina virou uma hacker profissional, mano. Que isso, meu irmão? Para Roxane, ela fica invadindo toda a construção, indo até a pista, atrapalhando os construtores. E aí a construção passava por diversos problemas. Não só pelas diversas pausas que foram feitas, mas eles começam a suspeitar que a pista pode ter sido construída em cima de um buraco. Até que descobrem que tem um cabo drenando a energia da construção, e eles vão investigar o cabo e levam até um antigo elevador debaixo da Roxy Raceway, elevador do FNAF 6. Os empregados decidem que vão
vão investigar isso no dia seguinte e também isso aparenta ser no dia da gameplay. Ou seja, quando os caras iam investigar no outro dia pra ver o que seria esse buraco, é justamente quando acontecem os eventos do Gregory e aí temos a gameplay do FNAF Security Breach, onde na apresentação da noite os Glamrocks estavam fazendo um show. O Fred vê algo que parece uma criança fora do sistema, alguém não reconhecível. E aí então a sua programação entra em conflito, ele dá uma bugada, né, e desmaia no meio do palco. Com isso, o corpo dele entra no modo de segurança, e um recurso no qual anula os efeitos do hackeamento da Vene. Porém, se ele chegar a ficar com a energia baixa ou esse negócio for desativado, o hackeamento da Vene volta e passa a perseguir a criança. E nisso, quando eles tentaram consertar o Glamrock Freddy lá na Parts and Services, ele foi deixado no modo de energia baixa, para que ele consuma pouca energia, mas também fique na forma de segurança, né, para ele não fazer nenhuma besteira. Com a queda do Glamrock Freddy, vários clientes acabam reclamando que o show foi estragado por causa disso e que tem um funcionário chamado Dave, que não para de encher o saco da galera. E devido às falhas de segurança que rolaram com o Glamrock Freddy, a organização do Pizzaplex decide fechar até a próxima semana. Ladies and gentlemen, thank you for visiting, and we hope you enjoyed the show. Freddy and the gang are pretty tired, but they'll be back again next week after a few days of scheduled maintenance. Please make your way to the front of the building, where you will be given novelty glasses, a voucher for 1 free soda refill, and where you will sign a legal disclaimer releasing us of all liability for anything that might have happened during your visit. Have an awesome night, and we'll see you again soon. Colocando todos os robôs para manutenção. E finalmente agora nós estamos jogando mesmo a parada. A gente acorda na barriga do Fred, o Fred vai, se reativa e abre a barriga dele, que seria para, vamos pôr assim, bolos e pinhatas, e dentro dele tem uma criança. Ele acaba escaneando, né, o Gregory, que ele encontra ali dentro do seu quarto, e ele vê assim, olha, eu não te reconheço, você não tá no meu sistema, que coisa esquisita. E aí ele até fala, olha, a guarda tá aparecendo aí, né, vamos lá falar com ela. E aí o Gregory fala, não quero falar com ela não, ela é atacada, ela tá vindo atrás de mim, eu não quero que ela me pegue. E aí então ele acha estranho, mas ele vai tentar levar o Gregory até a saída. Agora nesse meio tempo, o Gregory ele entra numa ventilação e acaba se machucando, e eu tinha suspeita, mas agora depois de ver toda essa história aqui, eu sei, no jogo vai falar que ele se machucou, mas na tradução original, né, nos arquivos do jogo, a frase era sangrar, ou seja, ele é uma criança de verdade. Eu só tô dando esse detalhe porque tem muita gente que dá a teoria de que o Gregory seria um robô, sendo que não, é uma criança de verdade mesmo. O Gregory também ganha do Glamrock Freddy um Fast Watch, um aparelho muito importante para poder ver as câmeras do lugar e poder se guiar, se protegendo dos animatrônicos, e também um aparelho muito importante para receber mensagens do Glamrock Freddy e também pegar outras mensagens que tem pelo lugar, sabe, atualizações e coisas que aconteceram no Pizzaplex. Voltando ao ferimento que o Gregory acabou recebendo, o Glamrock Freddy troca ideia com a Vanessa. A Vanessa tá procurando uma criança, mas acaba não encontrando. E o Glamrock Freddy dá um perdido nela, falando, olha, eu não vi criança também não. E nisso, o Glamrock Freddy, então, acaba tentando guiar a criança, porque no meio do caminho, ele acaba, né, tendo a bateria baixa e precisando recarregar, mesmo ele ficando ainda no estado de bateria baixa. Nesse meio do caminho, ele acaba encontrando os outros animatrônicos que já estão hackeados pela Vene. Mesmo o Gregory sendo mais rápido que o Sonic fugindo dos animatrônicos, ele chega na porta da entrada e o lugar fecha. Ele não consegue sair por ali ainda. Ele vai ter que passar por muita coisa dentro do Pizzaplex até chegar às 6 da manhã, onde as aberturas de emergência vão finalmente ser acionadas e ele pode escolher alguma outra rota para poder fugir. E agora os eventos do jogo são praticamente a gameplay, onde nós vamos enfrentar o Daycare Attendant e a cada hora completada o Daycare Attendant vai vir para cima da gente, porque nós somos uma criança fora da creche. Seremos um dos meninos levados e ele tenta nos deixar de castigo. Mas é claro que se ficar tudo escuro, o Moon vai aparecer e vai... Bem, vocês entenderam. Ele vai acabar com a criança no soco. Acontece várias coisas, como o Glamrock Freddy acaba quebrando, e você colocando o Glamrock Freddy na Parts and Services para justamente atualizar o Glamrock e também para consertar os pedaços que estão quebrados dentro dele, né? Que ele fica até bugado uma hora. Nisso você precisa pegar cada parte de um animatrônico, da Glamrock Chica ou do Montgomery, e depois a gente tem que ir pro caminho que é da Roxane. Não vai ter muita escolha. Por que que acontece? Nesse meio tempo, a gente também vai ter algumas trocações de ideia com
com a Vanessa, e a Vani vai aparecer mais ou menos ali nas 3 horas da manhã, vindo pra cima da criança. Bom, a gente vai ter essas partes pra poder melhorar o Fred, mas vai dar 6 horas da manhã. Quando dá 6 horas da manhã, a gente toma as primeiras decisões justamente do que a gente vai fazer no jogo. A gente pode ir embora, que é o final ruim, onde o Gregory dá 6 da manhã e ele não vai atrás, sabe, de mais nada, ele vai querer se proteger, ele vai pra um beco e tenta se esconder, e tem ali um jornal falando das 9 crianças que desapareceram no Pizzaplex, mas é em vão o Gregory tentar fugir, a Vani aparece e acaba com a raça dele. Esse final a gente pega se a gente fugir pela porta da frente. Outro final ruim é justamente quando a gente tá na parte da logística, na expedição, a gente consegue achar uma van e fugir por ali com o Glamrock Freddy. Tanto que é o final mais bizarro de todos. E aí, quando a bateria do Glamrock Freddy acaba, o moleque bota, basicamente faz ali uma chupeta, né, de bateria no Glamrock Freddy. E aí o Glamrock Freddy volta e fica tudo bem. E aí eles vão viver altas aventuras. Altas aventuras. Tem o final VIP também, quando a gente vai lá no Prize Corner depois dos fliperamas, que a gente vai Eutip, fliperamas e lá no Prize Corner, e lá em cima a gente indo pra tudo mais no alto, a gente consegue fugir pela parte do terraço. O Glamrock Freddy toma a decisão de queimar tudo que tá por trás, né, todos os brinquedos, aquela coisa toda. Aparece a Vani e o Glamrock Freddy nos protege. O Glamrock Freddy acaba caindo, né, despencando, e a Vani tem o seu rosto revelado e é a Vanessa. Meu Deus do céu, que surpresa. E aí a gente perde o animatrônico, a gente descobre que tava por trás da gente e aparece uma outra Vanessa por cima, olhando de forma triste. O que dá a entender é que a alma da Vanessa nunca saiu do Pizzaplex, e esse também é um final ruim. What the fuck? Mas agora, se você decidir ir mais a fundo nessa história, você pode ir por Fraser Blast, onde lá você consegue descobrir o esconderijo da Vanessa, que a gente tá e faz a soma da Vanessa ser a Vani. E também lá tem um outro final, que a gente vai pegar e terminar o arcade, aquela coisa toda, pegando todas as coisas ali pra chegar justamente por trás do negócio, onde a Vani vem pra cima. E ali nós temos outra decisão pra fazer. A gente pode pegar e apertar o botão, justamente pra os animatrônicos, né, os staff bots, irem pra cima da Vani, e aí ela é totalmente, assim, destruída, pra não falar outra coisa, pelos animatrônicos. Ou nós temos a última parte do Princess Quest, onde terminando o Princess Quest, nós temos justamente a libertação da Vanessa da influência do Glitch Trap. E aí, então, ela sai do Pizzaplex como se nada tivesse acontecido, mesmo o Glamrock Freddy sendo destruído, né, nesse final bizarro. O Glamrock Freddy vem em forma de cabeça, os três se juntam numa colina e temos mais um final. Nossa. Bom, esses finais que eu descrevi aqui, eles não são os finais verdadeiros. O final verdadeiro é esse que vai vir agora. Para esse final, você tem que enfrentar os 3 animatrônicos, o próprio Montgomery, que pode ter ficado para trás, ou a Glamrock Chica, pegando todos os detalhes do que tá acontecendo, né, indo lá no esgoto, e também pegando a parte da Roxane. Quando você monta o animatrônico completo, você volta na Roxy Raceway e acha o elevador para ir pro FNAF 6, o Fred Fazbear Pizza Place. Lá embaixo nós temos uma coisa bizarra. Além da pizzaria completamente destruída, temos também uma criatura chamada Blob. Esse não é o nome de verdade dele, a gente não sabe o nome desse bicho ainda, e ele tá com todas as partes dos animatrônicos antigos, peças essas que foram utilizadas no museu. Então temos ali pedaços, por exemplo, da Chica, da Mangle, da Baby, todas crianças que foram vítimas e acabaram se misturando no Molten Fred. O Molten Fred acabou engolindo essas peças dessas placas e se transformou nesse bicho bizarro. Bem bizarro Ou foi mesmo. só uma parte de restolho da Vani, tentando recuperar alguma coisa do passado. Ali embaixo, quando a gente vai descer mais a fundo, vemos o plano concretizado da Vani. Tudo que ela estava armando, tudo que ela queria fazer, pegando peças, enganando as pessoas, mentindo sobre e-mails, fazendo tudo isso, criando roupas high-tech, mais um monte de coisa, era justamente para restaurar quem estava na cabeça dela. E ali então nós temos o Burn Trap. Meu Deus. Burn Trap também não é um nome oficial, é um nome dado pela comunidade. Tá. E nos livros estão confirmando que tanto o Blob quanto o Burn Trap não tem esses nomes, mas eu vou chamar eles assim pra vocês saberem de que eu tô falando. E ali acontece a batalha contra o Afton. E aí então a gente tem que se defender dos animatrônicos, os Glamrocks que ficam, né, vindo pra cima ali da gente. E ao mesmo tempo, o Glamrock Freddy acaba bugando, justamente porque ele tá perto da influência do homem por trás do ruim. E aí a gente tem que botar fogo no homem ruim pra ele parar de fazer essas palhaçadas
passada com o nosso amigo Fredão. Conseguindo queimar bastante o bicho, a gente consegue escapar do lugar. Mas aí o Blob acaba agarrando o Burn Trap e levando ele pra algum lugar. E na fuga, tudo vai desabando, vai tudo pra baixo, tudo é destruído, tudo é arrebentado lá embaixo. E aí temos uma parte depois dos créditos, onde tem o Glamrock Freddy e o Gregory sentados numa colina. E aí agora nós temos a continuação disso, que é a Ruin, que iremos controlar Cassie, onde é uma outra criança que conhece o Gregory, recebe uma mensagem dele para resgatá-lo lá de baixo, justamente depois do Pizzaplex ter sido todo destruído e abandonado durante algum tempo. Não sabemos o que a Fazbear Entertainment fez no meio do caminho, não sabemos o que aconteceu direito, né, sabe, por que o bagulho foi todo largado, não sabemos desses detalhes ainda, mas descobriremos na continuação da história do Ruin. Mas ainda não acabou. Tem uma outra parte que infelizmente não encaixa em nada do que eu falei aqui pra vocês. Algumas pessoas já devem estar se esgoelando nos comentários a essa altura, mas eu vou falar agora do Happiest Day. Caso você que não acompanhou o FNAF não saiba o que está acontecendo, Happiest Day foi um minigame do FNAF 3, onde lá você tinha que fazer uma sequência de alguns minigames bem específicos, colocando coisas bem estranhas na parede, como uns números e tudo mais, onde ali você ia para alguns minigames e controlava alguns animatronics. E dentro desses minigames você pegava algumas coisas secretas, como um pedaço de bolo, aquela coisa toda, e quando você juntava todos esses minigames, você chegava no Happiest Day. Fazendo o final certo de cada minigame, você chegava justamente a libertar todas as almas. E esse seria o final bom para Five Nights at Freddy's. Você libertaria todas as almas das crianças, a Puppet também descansaria, todas as crianças seriam libertadas dessa bagunça toda, e aí tudo ficaria bem. Mas o grande problema é que o Happiest Day nunca aconteceu. As almas das crianças continuaram ainda existindo por conta de um bicho chamado Molten Freddy, né? Justamente o Energy e todos os bichos que ainda tinham as almas das crianças originais, eles acabaram persistindo e continuando por muitos anos. E ainda continuou persistindo no Blob. Ou seja, se o Blob ainda existe, Blob é igual ao Molten Freddy igual ao Energy, Energy recebeu as almas das crianças que vocês viram no Sister Location. Se esse bicho ainda existe, então o Happiest Day não aconteceu. O verdadeiro final do FNAF 3 é justamente o Bad Ending. Justamente as almas estão presas ainda dentro dos animatronics. E mesmo assim, com tudo sendo pegado fogo no FNAF 6, que seria para ser um final, não foi. Todas as crianças ainda existem de alguma forma e estão ainda presas nesse bicho bizarro chamado Blob. E agora, como se não bastasse, a gente vai ter ainda Five Nights at Freddy's 10, que é justamente Five Nights at Freddy's Help Wanted 2. E aí, meus amigos, eu já dei algumas ideias do que pode rolar com esse jogo. Meu Deus! Mas a história de FNAF está longe de acabar. Mas eu creio que com esse vídeo, com todos os detalhes, com tudo que apresentamos pra vocês, vocês estejam prontos pro futuro de FNAF. Estamos vivendo a nova era, justamente Vermin, Burn Trap, Blob, Security Breach, e ainda vai ter mais coisas no futuro, como o próprio Help Wanted 2. E enfim, pessoas, demorou muito, o editor deve estar cansado, foram 2 anos de projeto, e eu só quero agradecer a todo mundo que assistiu, todo mundo que viu esse vídeo até o final, foi muito trabalhoso. Eu quero agradecer a equipe maravilhosa que me ajudou durante todos esses anos e que não só acreditaram no trabalho que a gente faz aqui, entregaram o seu tempo, talento, conhecimento para que esse vídeo pudesse existir. Eu peço muito de coração que você vá na descrição e dê pelo menos uma olhada no trabalho de todo mundo. Tá certo que muitas pessoas já nem estão na equipe, mas eu quero agradecer de coração pela contribuição, pelo trabalho, pela dedicação e pelo carinho que vocês têm por toda essa franquia durante todos esses anos. Eu sei que eu posso não ser o porta-voz perfeito, eu sei que eu já errei muito e peço desculpas a algumas coisas erradas e frases ditas erradas e coisas que acabaram não encaixando. Assim, teoria, né, amigo? Teoria eu acho que é, ou a gente acerta. Mas seja, pelo menos, um vídeo um pouco mais certo. E se você que tá vendo até agora, eu quero pedir pro editor deixar um spoiler do nosso próximo documentário que a gente vai estar preparando pra vocês. Se você sabe que jogo que é, comenta aí o nome dele que eu vou saber que vocês viram até o final. Nem a pau. Nem a pau, parceiro. Nem a pau, amigo. Ele vai fazer isso, mano. Depois de mais ou menos 5 anos que eu vi a primeira vez a história. Caraca. Eu não estava esperando essa, Cole.
Eu não estava esperando essa, mano. Eu lembro de ter visto a história de Undertale, mano. Eu lembro que eu assisti vi sobre a Kelwa, a Tchau. Alguns chamam de Kelwa, né? Outros chamam de Tchala, sei lá. Vou chamar de Kelwa aqui. Bom, vou ver aqui, deixa eu dar uma passada aqui, né? Que eu disse que ia passar melhor. Quanta gente, seu amado! Tem uma galerinha da pesada aqui, né? Tem uma galerinha da pesada aqui, meu amigo. Aqui tá toda aqui a história. Botei revisão Core Henrique Angon. Arte FNAF. Tank de Fred. Lunático. Reni Cruz. Tá? Roak. Organização de suporte. GNS. Pedro Teixeira. Edição Caio Nogaroto. Modelo 3D, Luiz Brochi, Lucas SZ, não, velho, Lucas Z. Ilustração 2D, Amandidica, Anki Tini. Efeito de capa, Hank Cross, Shiro, J100, não, velho, J100 3D. Rafler, contribuição especial, Pink Please, Léo Riskin. E é isso, mano. Muito bom, velho. Muito bom. Mano, ficou muito bom, velho, esse vídeo. 3 horas e aqui a gente termina, né? Espero que tenham gostado do vídeo, pessoal, do react aqui. Gostei bastante desse documentário. Foi um dos melhores documentários que eu já vi de FNAF. Mano, só uma coisa, né? O filme de FNAF tem que superar isso aqui, meu amigo. Ele tem que ser superior, pelo menos assim, não precisa ser 3 horas, né? Pelo menos umas 2 horas e meia de filme já daria. Pra gente conhecer um pouco colocar pelo menos um pouco dessa história que tá aqui lá, né? Precisa também seguir a história completa, entendeu? Certinha. Não ia seguir certinho, porque é meio difícil seguir totalmente certinho. Mas pelo menos tem a base, né, do jogo, né? Bom, vou ficando por aqui. Espero ter gostado aqui do react. Vou ficando por aqui. Gostei bastante como eu disse já. Se inscreva no canal, ativa o sininho, lembre de deixar seu like aqui embaixo para eu perceber que tá gostando do conteúdo. E lembre-se que todas as minhas redes sociais vai estar na descrição. O canal do meu editor vai estar na descrição. O Instagram do meu Thumbmaker. Minha chave Pix vai estar na descrição caso você queira doar para mim. E o QR Code aqui embaixo também. Então, falou e fui!